Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor, pelo mal que foi feito para você em Bruxelas, e satisfeito. Mais um vídeo novo aqui do canal, né? Pra quem não conhece, me chamo Matheus, né? Tenho 28 anos. Esse canal aqui, né, chama de Time Grande. Eu posto notícias todas as sextas-feiras dos meus times, os times grandes. Do Bayern de Munique, do Manchester City, do Santos e do Grêmio, tá bom? São só nas sextas as notícias, geralmente caem 9 horas da noite, mas é das 18h30 em diante, na verdade, do Brasil. Geralmente cai 9 ultimamente. Eu não tenho tanto tempo para fazer mais de um vídeo, né? Então é só um. Mas tem uma meta aí de 1.000 inscritos. Quando atingir 1.000 inscritos, eu vou estar fazendo pós-jogo dos 4 times. Os times que eu torço, tá bom? Vou torcer mais de 2 fora esses também. Só que, porém, eles quase não tem muita torcida no Brasil, por isso que eu não falo deles aqui também. Pro vídeo não ficar muito longo também. Mas quando eu fizer pós-jogo, também eu faço dos dois também. São mais 2 times da Europa que quase não tem muita torcida, né? Então vamos lá. É, Vamos ler as notícias, né? Mas antes, vou ver que dia que o Grêmio joga, né? Por exemplo, o fim também vou tudo da ação do nosso. O Bayern joga, vamos começar pelo Bayern, que daí Grêmio é errado. Primeiro vai ser o Bayern, depois o Manchester City, depois o Santos, depois o Grêmio. Vamos ver que o Bayern joga no domingo, né? 1h30 da tarde. Só ver os horários, horário do Brasil, né? Só ver onde passa os jogos, às vezes eu deixo pro final, né? Acabo esquecendo. Então vou ver agora. Deixa eu ver se. Quando é no domingo, costuma ser na Casa TV, né? Vou olhar aqui assim mesmo. Na Casa TV, mas o canal Gote costuma cada vez passar um mobile pra vocês entrarem. Geralmente os dois passavam, né? Mas agora eu tô vendo que cada um passa no final de semana é um, depois o outro. Mas eu reparei também que no domingo é mais o Casa TV. Mas eu vou olhar aqui sim mesmo. Aqui não é lá, né? Vai que é no canal Gold. Vou olhar também nos outros lugares que passa. Tá? Olhei que, como dito anteriormente, vai passar na Casa TV, né? Como eu achei mesmo. Vai passar no Sport TV também, canal pago. No Unifoot, porque hoje em dia é pago, realmente é grátis, né? Aplicativo para celular e para PC também. Nem vai passar na Rede TV. No canal Novo Export não vai passar o jogo de campeonato europeu no mesmo horário. Na verdade, um pouquinho mais tarde, né? 12h30. Vamos para as primeiras notícias do Bayern. Tem uma notícia aqui, eu vou ler toda com vocês, tá bom? O zagueiro alemão explica a intensidade do Bayern de Munique. Heavy Metal com Afrobeats. Para de anotar, tá? Quando o líder da Bundesliga conseguiu encaixar esse seu jogo. É quase impossível perder. O Bayern de Munique não vence há 2 rodadas no campeonato alemão. Empate com o Hamburgo e derrota para o clássico contra o Augsburg. Isso mesmo, é clássico, é da região da Baviera. Não é da mesma cidade não, mas é da mesma região. A cidade de Munique, né, do Bayern, é o Munique 1860. O Nuremberg, que é uma cidade próxima ali também é clássico. A gente pensa que é o Borussia, mas não é não. Mas se depender do zagueiro adianta, tá? Tudo é questão de reencontrar o ritmo. O verdadeiro rival do Borussia é o Schalke, inclusive a maior rivalidade da Alemanha. Werder Bremen e Hamburgo é a segunda maior. O ritmo certo para o líder colocar os adversários novamente para dançar. Em entrevista divulgada pela Bundesliga, o defensor de 29 anos afirmou que o estilo de jogo da equipe bávara reflete a intensidade exigida pelo técnico Vicente Kompany. Tem dias que parece heavy metal, pela pressão constante, mas também com algo de jazz e afrobeat, pelo ritmo. O Mr. Kompany, no caso, né? Mr. Professor, treinador também, nos pede que o rival não possa respirar. E quando conseguimos essa intensidade, é quase impossível que nos ganhe, declarou Tá. O ritmo intenso do Bayern nessa temporada se confirma pela campanha até aqui. 27 vitórias em 32 jogos, contando todas as competições, com apenas 2 derrotas. Uma no alemão, no clássico, como dito anteriormente para vocês, né? E outra na Champions League. 108 gols marcados, 3,3 por partida em média, e 32 sofridos, um impressionante saldo de 76 gols. O Bayern se classificou para a oitavas de final da Champions League, em segundo lugar na fase classificatória. No campeonato alemão, mesmo vindo de 2 tropeços, ainda lidera com 6 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund. Chegou ao Bayern de Munique nesta temporada, após 10 anos no Bayer Leverkusen, tendo sido um dos pilares do time de Xabi Alonso, campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha, na temporada 2023-2024. O zagueiro da seleção alemã acredita que seu futebol melhorou ainda mais sob o comando de Kompany, um dos grandes defensores da sua geração.
Sua liderança é brutal. Ele entende perfeitamente o que passa no vestiário porque esteve lá. Ele está me dando detalhes de posicionamento e tempo da jogada que estão me levando a outro nível. Observe. O Bayern de Munique em 3 rodadas para tentar manter ou ampliar a vantagem sobre o Borussia Dortmund na briga pelo título alemão. No caso, o companheiro já é experiente, já jogou no City, né? Tá dando umas direções ali pro time. Antes de sempre aguardando, confronto com o rival no dia 28 de fevereiro, no Signal Iduna Park. A mídia brasileira fala, né, que Bayern e Borussia são rivais, mas na verdade não são. Pois tem essa questão de rivalidade por brigarem pelo título alemão, tipo Flamengo e Palmeiras, né? Mas a rivalidade mesmo, o Flamengo tem mesmo é com o Vasco, né? A mídia quer jogar aqui é Palmeiras, mas a gente sabe que não é. A rivalidade é mais de 100 anos, né? Só 10, 11 anos, né? E, no caso do Palmeiras, é o Santos, o Corinthians, enfim. Eu falo só o Vasco do Flamengo, porque eu reparei que muitos flamenguistas não consideram Botafogo e Fluminense, mas só considera mais quem mora no Rio, né? Os flamenguistas que moram em outros estados consideram mais o Vasco. Né? Como o Vasco tá meio ruim, está considerando o Palmeiras agora. Mas, na verdade, é mais de 100 anos, né? Mas realmente muitos times, quando o rival fica ruim, começam a considerar outros, mas nem todos. Né? No caso de Juventus, não considera o Torino mais, considera só a Inter, né? E o Milan um pouquinho também, mas mais a Inter. Mas enfim. É, mas tem time grande que ainda considera o rival, mesmo que o rival ficou ruim, que é o caso do Bayern. Considera o Munique uma de 160 ainda. O Nuremberg também, o Alves também. Considera todos esses como rivais, mas que estejam muito abaixo, muito inferiores. Mas enfim, Bayern vs Borussia é um partidaço. De fora porque é caótico, mas nós vamos ser nós mesmos. Então, o Brasil é considerados rivais, mas na Alemanha não são. Na Alemanha, vocês são considerados times que brigam por títulos, vocês são considerados assim. Já marquei em Dortmund e tenho boas recordações de lá, disse o zagueiro, que marcou pelo Bayer Leverkusen. Em uma goleada por 5-2 sobre o Borussia na temporada 2011, 2021 2022. Inclusive também na Inglaterra, Manchester United e Liverpool não são rivais, aqui no Brasil são considerados, mas lá não são. O rival do Manchester United é o Manchester City e do Liverpool é o Everton, na Inglaterra. Aqui no Brasil, que eles falam que eles são rivais, mas a Inglaterra mesmo não tem essa rivalidade. Eles não gostam de perder o jogo porque são os dois maiores, né? Mas ela não tem essa rivalidade. Tem outra notícia aqui também, mas essa eu não vou abrir. Eu vou ler o título, né? Vai anunciar renovação com o Gnabry até 2028. Eu gosto muito do Gnabry, né? Gostei muito dessa renovação. A gente fala que ele é ruim de bola, mas não é. Ele é aquele cara que só joga bola quando ele quer, né? Mas ele é bom sim de jogador. Esse ano ele tá jogando muito. Não tá o mesmo futebol de 2019, não. 2019 ele jogou muita bola. Mas ele tá bem. Não tá no mesmo nível de 2019, não. Mas ele tá jogando muito sim mesmo. Tem uma notícia aqui que eu tenho que ler ela completa, porque só pelo título não deu para entender. O craque do Bayern de Munique rejeitou o Arsenal em cima do fecho do mercado. Tá falando só assim, a gente tem que abrir para ver qual. Apesar de estar em final de contrato, Leon Goretzka recusou a abordagem do Arsenal e optou por permanecer no Bayern de Munique, para melhor se preparar para o campeonato do mundo. Leon Goretzka teve em mãos a oportunidade de abandonar o Bayern de Munique, clube com o qual termina contrato já no próximo mês de junho. Na reta final do já encerrado o mercado de transferências de inverno, um mau Arsenal. De acordo com as informações adiantadas na sexta-feira, no jornal alemão, né, pelo jornal alemão Bild. No entanto, o jogador de 31 anos de idade, que também chegou a ser banado pelo Atlético de Madrid, optou por manter-se na Allianz Arena, por entender que seria melhor não arriscar uma saída a meio da temporada, especialmente porque dar para o torto. Mas poderia vir a colocar em causa a presença na lista de jogadores convocados por selecionador da Alemanha. Julian Nagelsmann para o Campeonato do Mundo. Ainda assim, o médio terá feito saber que estará disponível para se mudar para o Emirates Stadium no final de 2025 e 2026. Até porque entende que o seu estilo de jogo encaixaria nenhuma luva na Premier League. Isso numa altura em que também é associado ao interesse de clubes como Tottenham, AC Milan, Napoli, Juventus e Atlético de Madrid. Vamos continuar aqui lendo a notícia então. Este suposto convite por parte do Arsenal surgiu de resto logo depois do próprio Leon Goretzka ter recorrido às redes sociais para tornar pública a decisão de abandonar o Bayern de Munique a custo zero. 8 anos depois de ter sido adquirido ao Schalke 04, também sem qualquer tipo de investimento envolvido. Eu falei dessa notícia inclusive no semana passada. Aqui está resumindo que vai ter outras coisas diferentes também, estou vendo de novo. Os últimos dias foram mais turbulentos do que eu esperava. Ao mesmo tempo, quero deixar claro que, por
mas que me sinta honrado pelo interesse dos melhores clubes do mundo. Decidi claramente que quero ficar no Bayern de Munique até o final da temporada. Uma equipe com a qual é incrivelmente divertido atuar. Dentro e fora de campo, o treinador Vicente Company, que a transformou numa verdadeira força. Novamente. Escreveu. Sinto-me obrigado a permanecer nesta equipe e neste clube. Nosso objetivo comum é que em maio possamos entrar novamente em Marienplatz, de mãos cheias. Dessa vez convosco possamos comemorar grandes títulos. Ao mesmo tempo, eu e o clube decidimos, após boas e construtivas discussões, que o nosso tempo de sucesso juntos chegará ao fim, no verão. Prosseguiu. Também é o momento certo para eu crescer, uma vez mais, como jogador de futebol e como ser humano. Mas ainda há muito a fazer. Antes disso, vamos fazer tudo, juntos, para que com o Bayern de Munique e com a seleção alcancemos o máximo nesta temporada mundial. Estou ansioso por isso. Obrigado pelo vosso apoio. Completei. O cenário da Alemanha no Mundial 2026. Eu continuei lendo, não tinha esse pedacinho aqui. E também aquela que falava do Goretzka, que era um pouquinho diferente do que eu li no semana passada. O Campeonato do Mundo, recorde-se, irá decorrer nos Estados Unidos da América, no Canadá e no México. Dividido entre 3 países, né? Eu não sabia, meu pai que falou. Achei que seria só nos Estados Unidos. É que fez um Mundial de Clubes lá, né? O Super Mundial. Uma fizer pra você em Bruxelas, não sei desfeito. Eu esqueci de levantar a sua vida. Entre os dias 11 de junho e 19 de junho, a Alemanha, de Leon Goretzka e companhia, está integrada no grupo E, juntamente com o Equador, Curaçao e Costa do Marfim, que tem como objetivo recuperar um título que irá escapar já desde 2014, no Brasil. Tem uma notícia aqui que eu vou ler só o título também, não vou ler tudo. Bayern de Munique observando o zagueiro da Internacional, Jan Arelbisek, de 25 anos. Tem outra notícia aqui do Bayern para a gente encerrar, depois a gente vai para o Manchester City. O Bayern de Munique confirmou nesta quinta-feira a saída do lateral francês, Sacha Boey, por empréstimo para o Galatasaray da Turquia. Então é isso, né? Vamos pro Manchester City. Mas antes eu falar só uma coisa que eu esqueci de falar no começo. Hein? Aqui no canal são ordem aleatória, cada vez eu falo notícia de um, tá bom? É sempre as mesmas. Né? Depois quando eu começar tiver fazer pós-jogos dos jogos, acho que eu vou continuar com esse vídeo de sexta também. Vou acrescentar os pós-jogos, tá bom? Então você que torce para algum desses times ou simpatiza apenas, escreve aí, deixa seu like. Né? A gente vai fazer pós-jogos mais pra frente. Fala pessoal, beleza? Então vamos lá. Uma coisa pra você em Bruxelas, não sei se né? O Liverpool joga contra o Manchester City no domingo, às 13h30 no horário de Brasília. Né? Vou ver com vocês o lugar que passa a transmissão. Tava no começo agora que eu antigamente esqueci, vou deixar pro final, né? Depois que eu li as notícias, esqueci. Então, vamos ver que hora que passa. A Disney mais é certeza. Todos os jogos do City são lá, né? Não só do City, mas todos os campeonatos europeus também. Mas alguns jogos se passam em canal pago, alguns passam no Xports também. No Xports o vídeo não vai passar. Vai ser outro jogo de outro campeonato nesse horário aqui no domingo. Mas vou ver com vocês se passa na ESPN ou não, né? Pra quem não tem Xports. Pra quem não tem Disney mais, perdão. Porque eu acabei de falar da Xports e falei dela de novo, errado. Xports é um canal de TV grátis, pra quem não sabe, de parabólicas, né? Do Brasil inteiro. Mas para cidades pequenas não tem ainda, são nas capitais, parece. Nas cidades pequenas próximas às grandes. Na cidade for mais afastada, mas parece que não funciona ainda. Parece. Ele vai passar assim na SPN1, né? Na SPN normal. E também no Disney+. Tinha uma notícia aqui falando dos palpites, onde assistir também, mas eu já pesquisei por fora, não vi que tinha essa notícia, então não vou ler ela não. Vou ler a outra aqui, tá bom? Essa aqui é a provável escalações, né? Entre Manchester City e Liverpool, então eu vou ler completo. Bom, ela é em inglês, eu traduzi. Se tiver autoria diferente do jogo aqui, desconsidere, tá? Esqueci de falar na hora. Então vamos lá. O Liverpool enfrentará o Manchester City nesse domingo, 8 de fevereiro de 2026. Não vou ler o horário, está na hora da Inglaterra. O jogo de destaque da 25ª rodada da Premier League. Os Reds estão atualmente em sexto lugar, com 39 pontos. Eu traduzi no Google Tradutor a notícia, tá bom? Eu não sei inglês também. Espero entrar no top 4, com uma vitória neste confronto. Juntamente com resultados ruins do Manchester United, 41 pontos, e do Chelsea, 40 pontos.
Por sua vez, o Manchester City, segundo colocado, com 47 pontos, busca a vitória para se manter próximo do líder Arsenal, que tem 53 pontos. A diferença é boa, né? Omar Marmoush e seus companheiros vêm de uma campanha impressionante até a final da Copa da Liga Inglesa. Após a vitória por 3-1 sobre o Newcastle na quarta-feira, Arne Slot terá que se virar sem Frimpong, Bradley, Gomes, Leoni e Isaac, todos afastados por lesão. Até agora, Isaac tem sido uma decepção nessas janelas de transferência, ao contrário de Ekitike, que já soma 10 gols e 2 assistências na Premier League nessa temporada. Quanto a Pep Guardiola, ele poderá contar com Angelino Ait Nouri, o ganês Semenyo e o egípcio Marmoush, mas não poderá contar com Guardiola, Stones, Kovacic, Doku e Sabino, que são todos no treinamento médio. Estão as prováveis escalações de Liverpool e Manchester City. Do Liverpool é Marmadashvili, Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, McAllister, Salah, Sossos Basley, Gakpo e Tiquier. Aqui não aparece a escalação do Manchester City. Mas é isso, né? Vai ser a próxima notícia. Tem aqui que eu vou deixar uma notícia aqui, mas a ver com o livro, também só dá para ler o título também, então não vou ler completamente. Não. Frimpong segue machucado, desfalca o Liverpool contra o Manchester City. É outro que eu vou ler completo aqui. O Manchester City aguarda um impulso da Copa da Liga. Copa da Liga Inglesa, o Liverpool é o maior campeão, né? O City o segundo, para quem não sabe. O City até pouco tempo era o maior campeão. O Manchester City respondeu prontamente a todas as dúvidas, né? Perdão. Desculpa por ter lido errado. Ao derrotar o Newcastle por 5-1 no placar agregado, os 2 jogos assim no final, garantindo sua vaga na final da Copa da Liga. O primeiro jogo o Newcastle amassou a gente ganhou de 2-0 na cagada, né? Só deu no Newcastle. No segundo jogo a gente jogou melhor durante a bola, primeiro tempo todo. No segundo tempo, até uns 70 e poucos minutos, o Newcastle jogou melhor. Depois o City voltou a jogar melhor também. O restante da partida. Então, vamos lá. A vitória do Manchester City por 3-1 no jogo de volta da semifinal, no Etihad Stadium, não só destronou então o campeão Newcastle na Copa da Liga, como também ajudou o time de Pep Guardiola a interromper uma sequência decepcionante de resultados e recuperar a confiança para uma fase crucial da temporada. Pressione o adversário. A vantagem 2-0 conquistada no jogo da ida, 3 semanas antes, Pep Guardiola optou por uma abordagem mais cautelosa na partida de volta contra o Newcastle, precisando poupar alguns jogadores importantes para a Premier League. Mesmo assim, o Manchester City manteve um ritmo ofensivo intenso, como demonstrado por Omar Marmoush e muitos de seus companheiros desde os primeiros minutos. O Newcastle também estava com um time alternativo também, não era só o City. Mas vamos lá. Calma lá, né? Inclusive o Haaland também entrou no segundo tempo também, né? Enfim. Uma pressão agressiva, controle de bola superior e insistência implacável sobre o Newcastle. No frio de Manchester, o Manchester City capitalizou seu poderoso ataque com 2 gols de Omar Marmoush em 22 minutos. Tijani Reinders então aproveitou um erro da defesa do Newcastle para fazer 3-0 em pouco mais de meia hora. Praticamente selando a vitória e criando uma enorme vantagem de agregados dos 2 jogos. O Newcastle pressionou no segundo tempo e conseguiu diminuir o placar, fazendo 3-1. Graças a um belo gol de Anthony Elanga, ex-jogador do Manchester United. No entanto, esse foi um dos poucos momentos positivos para os visitantes. Os donos da casa, né, porque quando o Manchester City rapidamente diminuiu o ritmo e manteve o controle da partida, o Newcastle não teve absolutamente nenhuma chance de reação, ao contrário do que o Tottenham havia feito com o Manchester City alguns dias antes, devido ao estresse. Após perder pontos em 3 de seus últimos 5 jogos em toda a competição e um empate e 2 derrotas, o Manchester City reencontrou o caminho das vitórias, com uma atuação dominante da equipe superior. O treinador espanhol enfatizou que o Manchester City chegou à final da Copa da Liga graças à consistência mantida ao longo dos 18 e 120 minutos por 2 jogos, né? Contando os 2, contra um adversário enérgico de alta intensidade, como o Newcastle. Por fim, tendo alguma pontuação, sabe? O fato de muitos jogadores estarem disputando uma final pela primeira vez com seus clubes
também proporcionou uma experiência significativa. No fim, tudo mal para você entre os Charles insatisfeitos. Chegar à final da Copa da Liga também significa um alívio da pressão. Antes de eu continuar aqui, você falou uma coisa. Muita gente fala que no Brasil que a Copa da Liga não vale, não sei o quê, que é tipo um estadual lá da Europa. Não é bem assim não, pessoal. A Copa da Liga é como se fosse uma Copa da Inglaterra, só que menor um pouco. Ela é o inglês, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga, depois a Supercopa. A mídia brasileira insiste que a Copa da Liga é como se fosse um estadual, mas não é não. A Copa da Liga ela é uma Copa abaixo da Copa da Inglaterra, mas ela tem muita importância também. Inclusive o pessoal da Inglaterra gosta muito, tanto que até hoje existe. A mídia brasileira não entende direito do futebol europeu, né? E tenta diminuir os títulos lá. Eles colocam um time reserva porque tem muitas competições para jogar, né? Tem uma época também lá que eles fazem um Boxing Day, tem jogo quase todo dia na Inglaterra também. Por isso que eles fazem, tem um time reserva na Copa da Liga, por isso. Mas não quer dizer que ela não seja importante, não. Vamos continuar aqui. O Manchester City passou por um período de inconsistência com sua eficiência ofensiva caindo alarmantemente. Não marca no segundo tempo desde o início de 2026. O jogo de volta à semifinal contra o Newcastle refletiu ainda mais esse problema, já que o time da casa reduziu a intensidade após o intervalo, permitindo que o adversário criasse mais oportunidades. Isso continua sendo um detalhe que Guardiola precisa corrigir, pois grandes jogos estão por vir. A Copa da Liga pode não ser tão prestigiosa quanto a Premier League ou a Liga das Campeões, mas Guardiola nunca encarou com leviandade. O Manchester City já dominou a competição, chegou ao final da Copa da Liga Inglesa 5 vezes em 10 anos. Inclusive ganhou essas 5 vezes. Né? Um troféu neste momento não só ajudaria a evitar terminar a temporada de mãos vazias, como também daria um impulso moral para o restante da temporada. Portanto, a final em Wembley, no dia 22 de março, contra o Arsenal, tem grande importância. Trata-se de uma batalha entre as duas principais equipes da Premier League. Esse ano, né? Porque o Liverpool também. Liverpool, Arsenal e Manchester City são 3, na verdade. Mas esse ano tá sendo os 2 mesmo. E promete ser tenso e altamente competitivo. Nos últimos 5 anos tá sendo uns 3 mais fácil. E tem o Chelsea ganhando uma Liga Europa, uma Conference League, alguma coisa assim também de vez em quando. O inglês já tem muito tempo, né? Tem um break. Mas ganhou alguns outros títulos aí também, o Chelsea também. O Chelsea correndo por fora, né? Vamos lá. Cada troféu conquistado pelo Manchester City nos últimos anos sempre teve um impacto significativo em muitos aspectos. E a Copa da Liga desta temporada não é exceção. Depois que o dono saiu do Chelsea, ele ganhou uma Champions. No mesmo ano, ele ganhou uma Champions, mas depois disso, nunca mais ganhou em inglês. Mas ganhou uma Copa da Inglaterra ali, né? Uma Conferência League, algumas coisinhas aí depois que o dono saiu. Mas não é a mesma coisa mais, né? A gente sabe disso. É o Super Mundial, mas mesmo assim. O Conselho Judaico de Manchester critica Guardiola por defesa da Palestina. Outra notícia, né? Ele focar no futebol. O técnico do City argumenta que é sua obrigação como pessoa pública estar ao lado das causas em que acredita. Pep Guardiola nunca foi unanimidade em Manchester, mas o motivo não é mais só a rivalidade entre City e United. Agora o treinador espanhol também divide opiniões além do futebol. Nesta quarta-feira, o Conselho Judaico da região metropolitana de Manchester criticou, em nota oficial, as recentes declarações do técnico sobre a ocupação do território palestino pelas Forças Armadas de Israel. Guardiola, de 55 anos, já manifestou publicamente seu apoio à causa palestina em outros anos. Nos últimos dias, ele foi especialmente enfático sobre o assunto. Nessa última quinta-feira, viajou a Barcelona para discursar em um evento beneficente, voltado para levar ajuda humanitária à faixa de Gaza. Nessa terça entrevista coletiva antes do jogo contra o Newcastle pela Copa da Liga Inglesa, defendeu que é o seu papel como pessoa pública dar voz às causas em que acredita. No meu ponto de vista, você tem que falar, senão a justiça continua declarando política. Além de chamar mais uma vez a ocupação da Palestina de genocídio, Guardiola também se disse preocupado com outros conflitos acontecendo no mundo, citando a Ucrânia, invadida pela Rússia no início de 2022. A guerra civil no Sudão, que completará 3 anos em abril, a questão migratória e a situação atual dos Estados Unidos com protestos contra o ISE, a política anti-imigração do governo. Nunca tivemos na frente dos nossos olhos informações tão claras como agora. O genocídio na Palestina, que aconteceu na Ucrânia e na Rússia, está acontecendo em todo mundo, no Sudão, em todo lugar. Nós queremos ver o que está acontecendo na nossa frente. É nosso problema como seres humanos.
É o nosso problema coletivo, argumentando que sua posição é mais humanitária que política. Eu agradeço porque é a primeira vez que um jornalista me pergunta sobre isso. Parece que vocês nem têm permissão para fazer seu trabalho, não sei. Mas quando alguém desses margens não nos afeta, uma pergunta. Não é uma questão de certo ou errado. Cada político, seja de direita ou de esquerda, não tem ninguém que se incomode com isso que acontece todo santo dia. Uma pergunta. Pois nós conseguimos ver antes, não. Isso me machuca. Se fosse do outro lado, machucaria. Se fosse outro país, machucaria. Para o conceito judaico mais, no entanto, o diálogo precisa ser mais cuidadoso em seus comentários sobre o conflito no Oriente Médio. A entidade cobrou pela vez com a solidariedade à comunidade judaica. Pediu que se concentre no futebol e disse que suas opiniões estão prejudicando o Manchester City. Pep Guardiola não tem de futebol, embora suas reflexões humanitárias possam ser bem intencionadas, ele deveria se concentrar no futebol. O Manchester City está sendo prejudicado por ele repetidamente se intrometer em comentários sobre assuntos internacionais. Essa é a segunda vez em uma semana que ele decide expressar suas opiniões controversas sobre o conflito no Oriente Médio. A Porcotalone já rendeu a multa da FA. Ao longo da carreira do senador, Pep Guardiola sempre procurou expressar suas opiniões, além da bola. O Barcelona manifestou publicamente seu apoio ao movimento separatista catalão. Em 2018, já treinador do Manchester City usou uma fita amarela em eventos oficiais do clube, em apoio a presos políticos na Catalunha. A Confederação Inglesa de Futebol, a FA, botou o espanhol em 20 mil libras. Considerou o ato como mensagem política. Dessa vez, a viagem do Guardiola para o evento em Barcelona não gerou consequências na Inglaterra. A FA considerou se tratar de um evento beneficente no exterior. Veja a intriga de nota oficial do Conselho Judaico da Região Metropolitana de Manchester. Temos repetidamente pedido que figuras públicas sejam cuidadosas com as palavras que usam, considerando os ataques que o povo judeu tem sofrido em todo o mundo. Pep Guardiola não tem futebol. Embora suas reflexões humanitárias possam ser bem intencionadas, ele deveria se concentrar no futebol. O Manchester City está sendo prejudicado por ele repetidamente se intrometer em comentários sobre os assuntos internacionais. Esta é a segunda vez em uma semana que ele decide expressar suas opiniões controversas sobre o conflito no Oriente Médio. Especialmente revoltante, considerando sua total incapacidade de usar sua importante plataforma para demonstrar qualquer solidariedade à comunidade judaica, vítima de um ataque terrorista mortal a poucos quilômetros da Etihad Stadium. Ou a comunidade de Barcelona, abalada pela violência antissemita, perto de onde ele mais uma vez fez declarações que consideramos provocativas. Imploramos ao Sr. Guardiola que seja mais cuidadoso com sua linhagem no futuro, dado o risco significativo que a nossa comunidade enfrenta. Então vamos lá, né? Bora lá, vamos lá. Exemplo, fim do áudio de duração, sabe? Thomas Frank rebate as declarações de Christian Romero após o empate entre Tottenham e Manchester City. Tottenham Hotspur. Thomas Frank utilizou a entrevista coletiva após o jogo para endereçar publicamente o descontentamento manifestado pelo zagueiro e capitão Christian Romero. A tensão surgiu após um empate decente contra o Manchester City, quando o defensor argentino utilizou suas redes sociais para criticar como vergonhosa a escassez de opções no plantel londrino. O treinador dinamarquês buscou equilibrar o respeito pela liderança do Atlético com a necessidade de manter a hierarquia institucional diante das críticas externas feitas por um membro do próprio elenco. A situação ganhou contornos de crise interna em um momento em que o clube tenta se estabilizar na tabela da Premier League, sob o comando de Frank. Romero, que é uma das principais figuras da seleção argentina e peça fundamental na engrenagem defensiva dos Spurs, destacou que o time conta com apenas 11 jogadores plenamente disponíveis devido a uma série de lesões. O comandante, por sua vez, reforçou que existem canais apropriados para tais reclamações, e que a exposição pública não é o método que ele recomendaria ou adotaria em sua gestão técnica. Divergências sobre a gestão de elenco em Londres. Thomas Frank descreveu Christian Romero como um profissional dotado de extrema paixão e compromisso com os resultados dentro de campo, dentro e fora de campo, externos também. Sim, isso mesmo, me preocupa com os resultados externos, justificando o desabafo com uma explosão no momento. O técnico afirmou que o caráter competitivo do argentino é um trunfo para o grupo.
mas ponderou que o controle emocional fora das quatro linhas é essencial para a harmonia do ambiente de trabalho. De acordo com o treinador, a questão já está sendo tratada nas instâncias internas do clube, para evitar que o foco esportivo seja desviado por ruído de comunicação. A mensagem de Frank foi direta, ao pontuar que a postura do capitão não condiz com a etiqueta esperada de uma liderança de seu calibre na liga inglesa. Ele enfatizou que, embora entenda a frustração de jogar com um grupo reduzido por questões físicas, a lealdade no planejamento do clube deve prevalecer. O treinador dinamarquês reiterou que, caso estivesse na posição de jogador, não teria recorrido às plataformas digitais para questionar o planejamento da diretoria ou a profundidade do elenco atual. Reforço de janeiro e a nova configuração do time. Durante a mesma intervenção, o treinador aproveitou para liderar a estratégia adotada pelo Tottenham durante a última janela de transferências, que se encerrou recentemente. O clube oficializou a chegada do lateral esquerdo brasileiro Souza, revelado pelas categorias de base do Santos, e do meio-campista Conor Gallagher, que estava no Atlético. Frank expressou satisfação com os novos nomes, destacando que Souza representa um investimento de longo prazo, enquanto Gallagher traz experiência imediata para o setor central da equipe. O comandante dos Spurs ressaltou que a situação financeira de mercado do Tottenham é superior de muitos concorrentes diretos na Premier League. Apesar das críticas de Romero, ele admitiu que a diretoria tentou concretizar outras operações antes do fechamento do período de transição. Os obstáculos burocráticos e financeiros impediram novos anúncios. Frank assegurou que o grupo atual é qualificado o suficiente para cumprir os objetivos da temporada, minimizando o impacto das ausências por lesão mencionadas pelo capitão argentino. A chegada de Souza traz renovação para a lateral esquerda, com foco no desenvolvimento técnico. Conor Gallagher com ritmo de jogo europeu para fortalecer a pegada do meio. A janela de transferência considerada satisfatória pela comissão técnica, apesar das limitações. Foco total na recuperação de atletas lesionados para ampliar opções de transfer. Perspectivas técnicas sobre o comando, sobre o comportamento de Romero. O comportamento de Cristiano Romero gerou debates entre analistas esportivos sobre a abraçadeira de capitão e a influência do jogador no vestiário londrino. Thomas Frank reiterou que o argentino é um exemplo de entrega, mas que a maturidade exige compreender os processos de construção de um elenco de elite. O treinador dinamarquês busca agora blindar o grupo contra narrativas externas, que surgiram uma ruptura entre os atletas e a cúpula administrativa do Tottenham Hotspur no início de fevereiro. A diretoria do clube também acompanha o caso de perto, priorizando a manutenção da disciplina sem desestimular a competitividade nata de seus principais talentos. Frank acredita que a integração total de Souza e Gallagher ajudará a aliviar a carga física sobre os titulares, respondendo indiretamente às preocupações levantadas por Romero. O treinador planeja sessões individuais com as lideranças para alinhar o discurso e garantir que todos os esforços estejam voltados para as competições domésticas restantes. O Tottenham enfrenta um calendário rigoroso nas próximas semanas, o que exige uma gestão minuciosa da condição física dos jogadores, que não estão no departamento médico. Thomas Frank salientou que a situação atual, embora desafiadora, é uma oportunidade para que jovens talentos e novos reforços mostrem serviço sob pressão. A expectativa é que o retorno gradual dos lesionados transforme o cenário de apenas 11 disponíveis em uma disputa saudável de posições em todos os setores do campo. A confiança depositada em Conor Gallagher reflete a urgência por jogadores que conheçam a intensidade do futebol inglês e possam atuar em múltiplas funções. Ao mesmo tempo, e além disso, a adaptação de Souza é vista como um processo natural, onde o brasileiro terá suporte para evoluir defensivamente, enquanto contribui com suas características ofensivas.
Frank encerrou sua análise reforçando que a força do coletivo deve superar as individualidades. O clube permanece vigilante às oportunidades do mercado futuras para equilibrar o plantel. Análise da estabilidade institucional dos expulsos. A resposta de Thomas Frank foi interpretada como um movimento estratégico para reafirmar sua autoridade frente a um dos jogadores mais influentes da história recente do clube. Ao admitir que não teria feito isso, o técnico estabelece um limite claro sobre o que é aceitável em termos de comunicação pública por parte dos funcionários do Tottenham. O episódio serve como lembrete das pressões constantes vividas em clubes de alto investimento, onde cada declaração é escrutinada por torcedores e pela imprensa global. A expectativa agora gira em torno da reação de Christian Romero nos próximos treinamentos, se haverá algum tipo de sanção administrativa ou financeira. O foco do clube permanece em manter a competitividade, utilizando a polêmica como combustível para fortalecer o compromisso interno entre comissão técnica e jogadores. Thomas Frank mantém o otimismo de que o Tottenham sairá deste período turbulento, com um grupo mais unido e focando em conquistar vitórias cruciais na sequência da. Aqui na última notícia do Manchester City, para a gente encerrar, para depois a gente ir para o Santos e também para o Grêmio. É pura lógica. Guardiola pede a mudança de regra no final da Copa da Liga Inglesa. Sempre reclama de norma que deve tirar reforço do Citizens de duelo contra o Arsenal. Nenhuma implica. O próprio Guardiola não acha justo que um dos principais reforços do Manchester City na janela recém-fechada em Inglaterra, Mark Guehi, não possa atuar na decisão da Copa da Liga Inglesa. Você compra um jogador por muito dinheiro e ele não pode jogar por causa de uma regra que eu não entendo. Espero que eles mudem isso. Nós pagamos o salário dele, ele é nosso jogador. Com certeza vamos tentar pedir para ele jogar. É pura lógica, eles têm a ver entrevista coletiva. O zagueiro de 25 anos foi contratado pelo Manchester City junto ao Crystal Palace na segunda quinzena de janeiro. Depois que o time já havia disputado a primeira partida da semifinal do torneio contra o Newcastle. Guehi já tinha participado da competição pelos EAGs. Neste caso, as regras vigentes determinam a necessidade do atleta ser oficializado pelo clube novo antes do encerramento da janela de inverno da Europa, ou do jogo de ida da semifinal, o que ocorrer primeiro para que possa jogar. Esse também é o motivo para ele não ter atuado na partida de volta, realizada na quarta-feira, dia 4. Decretou o placar agregado em 5-1 para os Citizens, e os colocou como os adversários do Arsenal. A decisão prevista para o dia 22 de março. A EFL não deve acatar o pedido do Manchester City, endossado por Guardiola. A Copa da Liga Inglesa é produto da English Football League, conforme informou o jornal The Guardian. A entidade deve rejeitar qualquer tentativa do City de liberar Guehi para jogar a final. O objetivo seria evitar alterar as regras previamente estabelecidas na competição em andamento. Isso significa que mudanças não devem ocorrer na próxima temporada. O regulamento vigente foi modificado na campanha de 2025 e 2026 e passou a permitir, por exemplo, que um jogador possa atuar na mesma edição da Copa da Liga por dois times diferentes. No caso de Antoine Semenyo, o paciente deixou o Burnley no Hull City no começo de janeiro. E conforme a norma, pôde ser acionado por Guardiola na semifinal. Inclusive anotou um dos gols que ajudaram a equipe a vencer a decisão. Antoine chegou antes do primeiro jogo da semifinal e pôde jogar. Agora é a final. Guehi não deveria jogar, não entendo o motivo porque não pode poder jogar a final em março, declarou Guardiola. Também reconheceu achar difícil convencer a EFL da mudança para incluir Guehi no plantel. Contudo, destacou: vamos tentar. A final da Copa da Liga Inglesa entre Manchester City e Arsenal será no estádio Wembley, em Londres, dia 22 de março, a partir de 13h30, horário do Brasil. Então é isso, né? Você ficou pelo City, obrigado. Esqueci de agradecer quem tinha ficado pelo Bahia também. Se quiser ficar pelo Santos, né? Muito obrigado. Você que veio pelo Santos está aqui até agora, né? Muito obrigado também.
E aí, pessoal, o Santos joga domingo no Campeonato Paulista, às 16 horas, contra o Noroeste. Os lugares que passam, da Record. Esse caso a TV passa, a Record também. Quando passa na Casa TV, passa na Record também, eu já reparei. Se não passar, vou ver com vocês o lugar. Provavelmente na HBO Max, é certeza. Você que na TNT, canal pago, também passa. Vamos olhar aqui na Record. Realmente, vai passar no TNT e HBO Max. A Casa TV vai passar, é o clássico, né? Palmeiras e Corinthians. Vamos ver. No domingo, nem 18h30. Santos negocia com relação do atacante Moisés do Fortaleza, que não viu completo. Não. Tem outro aqui que eu vou ter que ler, que o título não dá pra ler tudo. Não. Mais uma saída, né? Após a indicação do técnico do Santista, o Santos avança pela contratação de atacante do Fortaleza. É a mesma notícia, né? Vamos ver aqui a notícia completa. Marcelo Teixeira decide abrir o bolso no Santos. Vai contratar atacante, zagueiro e volante. O presidente sofre forte pressão da torcida após empate com São Paulo. O dirigente vai colocar dinheiro para o clube reforçar ele. O presidente Marcelo Teixeira e o diretor Alexandre Matos foram alvos de protesto no empate do Santos contra o São Paulo. Na quarta-feira, dia 4, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a torcida está muito insatisfeita com a diretoria e Marcelo Teixeira resolveu agir. Um clube em crise financeira, ele vai colocar o próprio dinheiro no peixe para conseguir contratar um zagueiro, um atacante e um volante, segundo informações de Lucas Milete. O presidente do Alvinegro Praiano, inclusive, já botou dinheiro no clube paulista para pagar salário. E agora vai servir como avalista criador na busca do Santos, com reforço no mercado da bola. Deixa melhorar a oferta para os volantes. Marcelo Teixeira já colocou dinheiro para pagar salário. Rafael Avalista de contratações vai fazer isso. Se precisar dar uma garantia, colocando dinheiro inicial, ele vai fazer. Está pressionado, explicou Moisés. O Santos tem negociações com José Aldo da Miração e Marcelo Teixeira. Já autorizou o diretor Alexandre Matos a subir a oferta pelo volante do time paulista, de acordo com o jornalista. A negociação é pela compra do meio-campista de 27 anos. Dia agitado na busca por reforço. O Peixe está desesperado atrás de um volante. E caso não consiga fechar com o José Aldo, vai buscar outro jogador no mercado da bola. Luiz Mandaca do Juventude é uma alternativa e tem aprovação na Vila Belmiro. Inclusive o Santos quer a contratação de um volante ou contratos e deseja apresentar novidades nas próximas horas. O diretor Alexandre Matos está pressionado a conseguir esse reforço. Após o empate no clássico contra o São Paulo, o técnico admitiu a necessidade do elenco ser reforçado. O presidente Marcelo Teixeira quer a contratação de um volante para estrear no domingo contra o Noroeste, pelo Campeonato Paulista. É uma notícia que agora o Neymar se despede no Santos e encerra a jornada vitoriosa. A jornada vitoriosa com 33 anos foi encerrada por Neymar. O craque chegou ao fim do ciclo da idade de Cristo. Iniciou um novo ano de vida se despedindo da idade anterior. Naturalmente, o jogador comemorou novos ciclos em Santos, acompanhado da esposa, Bruna Biancardi, que reparou uma festa surpresa das filhas Mavi e Mel. Para a ocasião, o jogador recebeu um bolo de aniversário personalizado. Bruna mostrou que encomendou um doce com tema familiar para o marido. O topo do bolo tinha bonecos de pasta americana, representando cada um dos filhos, a esposa e ele próprio, todos vestidos com o uniforme de Santos. Para celebrar o aniversário de Neymar, Bruna Biancardi compartilhou um post emocionante sobre o amor deles. Lindo, já são 5 aniversários ao seu lado. Muita coisa mudou desde então. Éramos 2 jovens, kkkk. Ela disse. Agora meu marido já tem pelos brancos na barba. Feliz aniversário, meu amor. Que esteja seu ano cheio de saúde, conquistas e bênçãos. O craque está na fase final da recuperação. A cirurgia. Um menisco do joelho esquerdo. E pode voltar aos gramados neste fim de semana. A expectativa é que Neymar seja menos relacionado pelo técnico pela partida de domingo, às 16 horas do horário de Brasil. Contra o Noroeste em Bauru, pelo Paulistão. Neymar também foi celebrado no CT do Santos.
O craque também comemorou seus 34 anos no CT do Santos. O camisa 10 ganhou um bolo e celebrou ao lado de companheiros, funcionários do clube e da comissão técnica. Com a presença do técnico, as imagens da comemoração foram registradas pelo staff da Verdadona e compartilhadas na noite desta quinta-feira. Sem entrar nessa temporada, Neymar não concedeu entrevistas. O Santos ainda não venceu no Brasileiro e ocupa apenas a 14ª posição do Campeonato Paulista, interior de São Paulo. A próxima notícia do Santos, então. O zagueiro sofre lesão e desfalcará o Santos. O zagueiro Andanes Frias sofreu lesão na panturrilha e inicia tratamento. Confira a lista de valeu o restante não, já falou quem, né? É isso, pessoal. Obrigado você que ficou pelo Santos. Nós vamos pelo Grêmio. Se você quiser ficar e ver o Grêmio também, você que veio pelo Grêmio, né? Obrigado por ter feito. Se você esperar, você ganha estar se adentrando no trono de Cristo da graça. Amanhã um grande jogo contra o Novo Hamburgo, às 18h30 no Campeonato Gaúcho. Certeza que vai passar no Premier, mas vou olhar aqui se mesmo vai passar no canal lá do Rio Grande do Sul, né? Ou na Globo de lá também. Na Globo de lá provavelmente não, no domingo, né? Nossa, tem canal do Rio Grande do Sul que passa os jogos de lá, pra ver se passa. Já retorno. É a RBS que chama, né, que eles falam. Não moro no Rio Grande do Sul, mas eu já participei de grupos do Grêmio, do Zap, né? Eu não tô mais em nenhum grupo de futebol, um grupo nenhum, só da família só. Eu já participei, eles falavam desse canal lá. Passa os jogos do Grêmio e do Inter também, um canal que só serve pra isso, né? Mas primeiro eu vou ver aqui se passa lá. É um jogo só no Premiere mesmo, né? Então vamos ver as notícias, né? Tem um que é dos gols, duas são dos gols da vitória por 5x3, né? Vamos ver. Vitória por 5x3. Expõe mais do que esconde os problemas do Grêmio. A vitória de virada por 5x3 só para o Botafogo foi importante, necessário e acima de tudo simbólico. Num jogo aberto, intenso e cheio de emoções, o Grêmio mostrou o poder de reação, competitividade e força coletiva para buscar um resultado expressivo diante de um adversário direto. O placar elástico dá moral, acalma o ambiente e reforça a confiança do elenco, mas está longe de apagar os sinais de alerta do jogo. Essa vitória foi graças a Cristo. Defensivamente, o Grêmio voltou a apresentar problemas claros. A proposta de atuar com linhas altas escancarou limitações reconhecidas dela. Para sustentar esse tipo de ideias, é indispensável ter zagueiros rápidos, com boa recuperação e leitura de profundidade. Características que hoje não são um ponto forte do sistema defensivo gremista. O resultado foi um time exposto, vulnerável às bolas longas e constantemente atacado em transições rápidas. Outro ponto que chamou a atenção foi a falta de compactação tática. Especialmente na primeira etapa, o time se mostrou espaçado com setores desconectados, facilitando a infiltração dos adversários entre linhas. A defesa sabe sim quem acompanha de forma condenada, o risco se multiplica. Isso ficou evidente ao longo do jogo, principalmente antes do intervalo. Ofensivamente, o Grêmio foi eficiente e soube aproveitar o espaço do pressão. Carlos Vinícius segue vivendo no último momento e foi novamente decisivo. Camisa 95 se entrega, participa e aparece nos momentos importantes, sendo hoje uma das peças confiáveis do time. Ainda assim, o debate sobre a seleção brasileira pode e deve ser tratado com tempo. O melhor cenário para o jogador e para o clube é a continuidade do bom desempenho, longe de ruídos externos e expectativas exageradas. A vitória por 5x3 merece ser valorizada, mas também precisa ser interpretada com frieza. O Grêmio venceu apesar das falhas defensivas. Não porque eles foram corrigidos. O placar alto não pode mascarar problemas estruturais. E contra adversários mais organizados, tende a cobrar um preço ainda maior. Ganhar é fundamental, mas para quem pensa grande, corrigir enquanto vence é obrigação. Tem outra notícia aqui, não vou ler completo, é só o título, tá bom? Um salve sobre lesão muscular, desfalca o Grêmio nos próximos jogos. Tem uma parecida aqui, um salve sobre lesão muscular e vira dúvida para próximas partidas. Ex-Grêmio e Flamengo, Bressan é anunciado em novo clube. Não vou ler, que não foi no Grêmio, que foi anunciado. Realmente eu li esse tipo de notícia também, mas agora não leio mais.
Leonel Pérez acertaram, né? Último entrave por Nardoni na busca do Grêmio como lateral. Isso aqui não vai dar pra ler porque é fácil. Acho que as notícias acabou, vou conferir aqui. Se tiver acabado, vou encerrar, mas eu vou conferir se tem alguma também. Um cartola ali, né? Uma notícia falando que um cartola, o Vinícius faz 3 jogos contra o Botafogo e ele ganha o melhor da rodada. Então, as outras duas notícias aqui também, né? O Grêmio pode perder 11 jogadores de graça e limpar 126 milhões em patrimônio. O Grêmio entra num período crítico na gestão de elenco. Atualmente, o clube possui uma lista de 11 jogadores cujos contratos têm em 2026. O que significa que, a partir de julho, todos estarão livres para um pré-contrato. Qualquer outra equipe já saiu de graça. O valor total desse pacote, baseado em estimativa de mercado, chega a impressionante marca de 126,5 milhões. A situação mais urgente é de Arthur Melo. O volante tem vindo apenas até o 30 de junho de 2026. Ou seja, já está em seus meses finais de contrato. O tricolor corre contra o tempo para definir se renova ou se libera o atleta para ligar a folha salarial. Para os cálculos, utilizamos o câmbio de referência 2026. €1 agora R$6,20. Confira o preço de cada saída potencial. Francisa Musso, 20 contrato de 31 de 12 de 2026, 31 milhões. Carlos Vinícius, 31 de 12 de 2026, 31 milhões. Franco Cristal, 31 de 12 de 2026, 24,8 milhões. Arthur Melo, no dia 30 de 6 de 2026, 24,8 milhões. Caio Paulista, 31 de 12 de 2026, 12,4 milhões. Gustavo Coelar, 31 de 12 de 2026, 11,1 milhões. Christian Pavão, 31 de 12 de 2026, 10,5 milhões. Dodge, 31 de 12 de 2026, 4,3 milhões. William, 31 de 12 de 2026, 3,1 milhões. Edenilson, 31 de 12 de 2026, 2,4 milhões. Marcos Rocha, 31 de 12 de 2026, 1,5 milhões. Já a diretoria do Grêmio renovar, vender ou limpar? Uma pergunta. A empresa de medalhões como Edenilson, Marcos Rocha e William, ali se indica uma tendência clara da diretoria. O Grêmio pode usar o fim desses contratos para realizar uma profunda reformulação e reduzir a média de idade do grupo. Somados esses veteranos, consomem uma fatia relevante do orçamento mensal, sem a garantia de revenda futura. Por outro lado, perder Carlos Vinícius, artilheiro do time, ou a Musso sem compensação financeira, seria um golpe duro na estratégia de fazer caixa. O Grêmio terá que decidir até junho quais desses ativos valem investimento de uma renovação e quais serão colocados no mercado agora, para evitar um prejuízo total no final. Aqui, né, mais outra notícia do Grêmio. O Grêmio faz história na janela e gasta 109 milhões em 4 reforços. O Grêmio resolveu abrir os cofres para se reforçar nessa primeira janela de transferências da temporada 2026. Uma movimentação histórica, o clube gaúcho investiu nada menos que 109 milhões em 4 novos jogadores por elenco do técnico Luiz Castro. A aquisição mais recente do Imortal foi Juan Ignacio Nardoni, volante destaque do Racing, da Argentina. O jovem meio-campista de 23 anos de idade deve chegar a Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato de 4 anos. Para tirar da equipe argentina, o tricolor topou desembolsar $8 milhões fixos, o que na cotação atual corresponde a 41,92 milhões. O acordo firmado entre as agremiações ainda prevê o pagamento de mais $2 milhões atrelados a metas. Além de Nardoni, a diretoria gremista também, né, acertou as contratações dos atacantes José, Enamorado, TT e Dô, também volante Leonel Pérez. As 4 aquisições totalizaram 109 milhões, o que configura um investimento alto por parte do clube porto-alegrense. Depois de um 2025 de altos e baixos, o Grêmio buscará um salto nessa temporada e brigar por títulos. Neste ano, o time disputa o Gauchão, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. As contratações do Grêmio 2026. Namorado, $3 milhões, 15,7 milhões em relação à Copa. TT, 6,2 milhões de euros, 38,42 milhões na conversão atual.
Leonel Pérez, 2,5 milhões, 3,1 milhões, por 50% de direitos econômicos. Nardoni, 8 milhões de, acho que não sei se é euros ou dólares, né? 1,9 milhões fixo, mais 2 milhões, não sei se é euros ou dólares, né? 10,4 milhões. Tem outra aqui agora do Grêmio. O Flamengo deve perder Everton, Cebolinha. O Grêmio prepara a oferta de empréstimo, obrigação de compra. Camisa 11 já avisou que não vai renovar com o Mengão. E vê com bons olhos retornar ao tricolor gaúcho. Após insatisfação de se reserva contra o Corinthians pela Supercopa, o atacante Everton Cebolinha foi titular no Flamengo diante do Internacional na quarta-feira, dia 4, pela segunda rodada do Brasileiro. Mas o camisa 11 deve deixar o Mengão, seja agora ou em dezembro. O atacante tem contrato até o final do ano, já comunicou que não vai renovar. O Grêmio busca se aproveitar dessa situação para conseguir contratar o jogador nessas melhores transferências. Segundo o portal 1BH, o Grêmio entende que se esperar Cebola ficar livre no mercado vai ter concorrência de outros times brasileiros. Usa estratégia de convencer o atleta e forçar uma saída imediata rumo ao mercado. Qual seria o molde de negociação? De acordo com a apuração do MON-BH, o tricolor promete titularidade absoluta para Cebolinha, que já trabalha na engenharia financeira e negociação com o fora. O clube gaúcho preparou a oferta de empréstimo com obrigação de compra. A camisa 11 cansou de ser apenas uma peça de rotação no elenco do Fla e aprova um retorno para o mercado, atacante campeão da Libertadores 2017 pelo Grêmio. E tem um carinho do torcedor gaúcho. A amiga admite venda de Cebolinha. Empurrado por questão contratual, o amigo topa vender de Cebolinha para recuperar parte do investimento feito no atleta. Em 2022, o clube rubro-negro pagou mais de 90 milhões para tirar o jogador de Benfica de Portugal. O desejo do ponta esquerda em mudar de áreas também pode pesar na negociação. A transferência no Brasil fica aberta até março, mas o Grêmio não quer entrar em leilão. E essa novela pode ter um desfecho em breve. A última notícia do Grêmio para encerrar. Taco do Gol. Como as novas contratações mudam o Grêmio de patamar. O Grêmio está indo até a Argentina para trazer 2 volantes que não disputam mesmo. Acho que eu já li essa notícia já, né? Então vou encerrar aqui então. Acho que está falando como ficaria o Grêmio depois de contratar esses jogadores. Então, o título foi esse, né? A notícia foi tendenciosa. Mas é isso, então. Precisa oferecer no devido tempo, né? Uma Palmeiras, você vale mais que muitos mundiais, vocês, queridos irmãos. Vocês dois, queridos leitores. Vou estar encerrando o vídeo aqui, então. Até semana que vem.